Boa noite, é uma grande alegria estar com os irmãos mais uma vez. Louvamos a Deus pelo pastor Ciro, do conselho dessa igreja, que fez o convite. Quero fazer um abraço para a nossa igreja, Igreja Presbiteriana Filadélfia, lá em Marabá. Os irmãos orem por nós, orem por nossa igreja, para que o Senhor assim nos abençoe e continue a fazer a sua obra ali em nossa cidade. Então, muito feliz, muito honrado de estar com os irmãos mais uma vez. Já estive aqui em uma outra oportunidade, no encontro de jovens, no retiro, se não estou enganado, foi uma grande bênção para mim. E creio que, como foi naqueles dias, o Senhor também irá nos abençoar com a sua palavra. Nós vamos, como disse o pastor Ciro, tratar sobre os Salmos. Eu quero convidar você, nessa hora, que abra a sua Bíblia, no livro dos Salmos, Salmo de número 1. Livro dos Salmos, Salmo de número 1. Salmo conhecido. Para a leitura, que você ouça com fé o que diz a palavra do nosso Deus. Diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. Tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores da congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Vamos orar. Bondoso Senhor, rogamos a Ti encarecidamente nessa noite, estamos juntos, diante da Tua palavra, nós rogamos a Ti encarecidamente, ó Deus. Desvenda, Senhor, os nossos olhos, abra, Senhor, por amor do Teu nome, o nosso coração, para que possamos entender a Sua palavra, guardando em nosso coração para não pecarmos contra Ti. É essa oração que fazemos no nome que está acima de todo nome, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, diferente dos nossos pais e avós, nós vivemos em uma época recheada de opções. Hoje você tem a facilidade para escolher tudo, desde as coisas mais simples da vida até as mais polêmicas. As pessoas hoje podem escolher as suas tribos, seus grupos, escolher até ser diferentes, contrariando até as leis normais da vida, sendo alguém diferente daquilo que ela nasceu para ser. E essas escolhas, queridos, elas são incentivadas por uma busca desenfreada de prazer, de satisfação e de felicidade. Porque, como diz uma propaganda antiga de uma rede de supermercado, você faz o que te faz feliz. Hoje, tudo é permissivo em nome da felicidade. A nossa sociedade está marcada por esse estigma. Vive e ensina este princípio, só que mal sabe ela que essa busca, que toda essa escolha, não a levará ao caminho da felicidade. Uma autora diz algo interessante sobre esse desejo desenfreado do ser humano em ser feliz. Ela diz algo interessante, ela diz assim: numa sociedade em que é proibido proibir e onde quase tudo é permitido, isso acaba levando o sujeito a uma busca de algo que nem ele sabe ao certo do que é. Cria-se então a ilusão de que a felicidade está num objeto e que quando consegui-lo, você então conseguirá também tal ato de felicidade ou encontrará a felicidade tão esperada. Porém, não é isso que acontece, diz a Escritura. Porque quando o sujeito consegue o que tanto queria, percebe-se então que não era bem aquilo.
e começa a desejar outra coisa, e assim passa a vida inteira correndo atrás daquilo que lhe supostamente fará feliz. O ser humano sempre quer mais, porque nunca está satisfeito e põe a sua felicidade sempre no futuro, porque acredita que no futuro nada lhe faltará. A grande questão é como lidar com esse sentimento? Como lidar com controlar nossas emoções e desejos neste mundo de múltiplas escolhas e de busca desenfreada por felicidade? Como escolher o que é certo? Os Salmos nos mostram. Eles nos ensinam que nossas emoções, assim como tudo na vida, estão e devem estar fundamentadas em nossa fé, na aliança, contradizendo nossa crença equivocada, e por muita gente, de que emoções são algo sobre o qual nós não temos controle. Durante esses dias que nós estaremos juntos, eu tentarei mostrar para vocês, como disse o nosso pastor Ciro, que os salmos são as canções do povo hebreu, as canções que eram entoadas por aquelas pessoas, alguns de peregrinação, de lamento e tantos outros. Mas eu tentarei mostrar para vocês que o salmista nos apresenta o caminho para lidar com nossas emoções. Nos mostrará o que realmente faz você feliz. Nós trataremos nesses dias sobre as canções do Redentor. Nós mostraremos para onde o Salmo nos aponta e onde realmente está a fonte de satisfação e de felicidade verdadeira. E nada melhor do que começar pelo início. Começar pela porta de entrada do livro dos Salmos, que é o Salmo 1. Um salmo que você conhece, que você certamente tem decorado, sabe de cor, pronuncia este salmo. Mas o grande problema é que, por mais que conheçamos este salmo, nós não percebemos a importância dele para a nossa vida. Poucos enxergam o que ele realmente apresenta e revela sobre mim, sobre você. E esta canção, este salmo, foi colocado como o primeiro salmo do livro, da abertura do livro, não de maneira aleatória ou porque estava ali naquele amontoado e não vamos pegar esse e colocar primeirão, de forma nenhuma. Ele é o resumo de tudo que você encontrará no livro dos Salmos. Nele você encontra de forma resumida o assunto que todos os outros salmos trarão. Ele é o hall de entrada do saltério. Ele te apresenta o que você precisa saber, o que você precisa ser para encontrar a verdadeira felicidade. O que o salmista faz aqui no primeiro salmo é nos apresentar que para ser realmente feliz, você precisa apresentar uma característica fundamental, que é viver para a glória de Deus, trilhando o caminho da justiça. Esse é o propósito inicial do salmo. O salmista vai apresentar a bem-aventurança ligada ao caminho trilhado pelo homem justo e o que está reservado para o homem justo. Tá? De forma simples, é isso que o nosso salmo trata. Então, essa noite, e com essas breves informações, eu vos convido a entender que a verdadeira felicidade só será encontrada por aquele que trilhar o caminho da justiça. Guarde isso, vou repetir. A verdadeira felicidade só será encontrada por aquele que trilhar o caminho da justiça. Por isso, não feche sua Bíblia, vamos olhar para o Salmo e vamos entender como o que ele mostra, o que ele revela sobre mim, sobre você, e o que ele revela sobre o caminho da justiça. Olhe para o verso 1 neste primeiro momento. Veja o que ele diz. Diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Veja bem, a primeira palavra que nós encontramos em nosso salmo é bem-aventurado. Todos vocês conhecem. Mas o que essa palavra realmente significa? E o mais importante, o que ela significava para o autor para iniciar esse salmo com essa palavra. E ela é muito importante aqui
para se entender a mensagem do texto. Conhecemos essa palavra como feliz, mais do que feliz, mas este significado é muito pequeno para o que ela realmente representa. É muito pouco para expressar a grandeza dessa palavra e a sua real intenção na mente do autor bíblico. Então, para entendê-lo, nós precisamos voltar ao mundo antigo e descobrir a sua importância. E às vezes, queridos, a melhor maneira de entender o significado de algo é defini-lo pelo seu oposto. Deixa eu usar um exemplo bem simples para descrever o que essa palavra significa. Quando alguém está prestes a pegar um resfriado, ficar gripado, a pessoa espirra, e o que as pessoas que estão ao redor dela dizem? Saúde, não é verdade? É isso que acontece. E por que as pessoas fazem isso? Houve uma época no mundo pré-moderno, sem tantos medicamentos como o nosso, que espirrar era um sintoma de que você estava doente, ou pelo menos caminhando para isso. E estar doente era considerado um sinal do desagrado de Deus. E então, dizendo saúde ou Deus abençoe, quando alguém espirrava, as pessoas estavam oferecendo uma oração para que a pessoa recebesse, então, a bênção de Deus em vida, em vez de perecer sobre o desagrado de Deus. Era isso que acontecia. E a intenção do autor para esta palavra é justamente essa. Ele quer mostrar a nós o caminho da vida, da bênção de Deus, que sim, é o oposto do caminho da morte, o oposto do caminho do perecimento. Então, bem-aventurado é o oposto de perecer. Quer perceber como isso é claro nesse texto? Olhe para o texto e me diga qual é a última palavra desse texto, do verso 6. Perecerá. Enquanto a primeira palavra do Salmo é bem-aventurado, a última palavra do Salmo é perecer. O poeta colocou essas palavras em extremidades opostas para ilustrar que sim, elas são opostas em si. Que bem-aventurança, que bem-aventurado e perecimento são realidades opostas para a vida do homem. Então ele vai nos apresentar esses dois caminhos, o caminho da bem-aventurança, o caminho da vida e o caminho do perecimento e o caminho da morte. Tá? E o interessante é que as escrituras não nos dão uma definição do que significa bem-aventurado. Mas há algo interessante nisso. Ela sempre revela que o bem-aventurado faz algo importante. Por exemplo, bendito é o homem que teme ao Senhor. Bem-aventurado é todo aquele que confia no Senhor. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Bem-aventurança sempre está ligado a uma resposta, a uma atitude da pessoa. E é o que acontece aqui no verso 1. O homem bem-aventurado, o homem descrito pelo salmista, é definido por rejeitar algo. Ele não anda, não permanece e não se assenta com os maus. Essas palavras do salmista parecem descrever uma progressão de atitudes do homem frente ao mundo, frente àquilo que está ao seu redor. Este homem, descrito pelo salmista, não absorve as ideias e valores do mundo, não dá ouvido ao conselho daqueles que vivem a sua vida assumindo que Deus é irrelevante. Ele não se conforma com o comportamento ou estilo de vida daqueles que pecam sem consciência ou deliberadamente. Segundo o salmista, bem-aventurado, feliz é aquele que evita estas situações. Agora, por que ele diz isso? Por que evitar essas questões levantadas por ele nos trará felicidade? Eu creio que C.S. Lewis entendeu bem essa verdade, descrita pelo salmista, quando ele escreveu o seu famoso livro Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Não sei se vocês conhecem esse livro. Em seu livro, Lewis caracteriza a estrada para o inferno
como um declínio gradual, como um desfiladeiro terrível, perigoso, mas que é possível descer e chegar ao final dele sem muito esforço. Basta você trilhar, fazendo tudo aquilo que está diante de você, seguindo o mundo, você chegará ao final deste desfiladeiro. É essa a ideia que o salmista quer nos imprimir em nossa mente. Ele vai usar os 3 verbos. Ele quer que você entenda que a estrada que leva para o inferno, ela é sorrateira, mas que com cuidado você pode chegar ao final sem levar nenhuma queda. Para o salmista, a verdadeira felicidade não está nesse caminho, mas na contramão dele. Não está nessa descida íngreme para o inferno, mas seguindo na contramão desse caminho. É por isso que ele diz que feliz é o homem que não está trilhando essa descida. O homem abençoado não anda, não para, e nem se assenta com os ímpios e pecadores ou escarnecedores. A ideia que ele está tentando passar é que o envolvimento de uma pessoa com a impiedade, com o pecado, começa da forma mais simples. Começa na forma mais comum da vida, quando ele caminha com eles, enquanto ele caminha e esse caminhar despretensioso acaba tornando mais envolvido com as coisas do mundo, o que finalmente resulta em uma relação estreita, levando a sentar e compartilhar os mesmos interesses que o mundo compartilha. O interessante é que a pessoa descrita pelo salmista, que busca essa bem-aventurança, ele não se deixa levar pelas armadilhas do mundo. Não que essa pessoa não será tentada pelo materialismo ou pelo hedonismo daqueles que o cercam, não é isso que está querendo dizer. Não é que ela irá enterrar a sua cabeça na areia para não se envolver com a cultura, não. Mas ele demonstra que essa pessoa descrita pelo salmista demonstrará ser uma pessoa que se recusa a deixar que a cultura venha moldar o seu gosto, moldar a sua forma de viver, moldar a sua forma de agir e como ela anda nesse mundo. A grande questão, eu quero que você pense sobre isso, isso descreve você? Seja sincero. Será que você é o homem do Salmo 1? Você é a única mulher que se encontra, jovem, rapaz ou moça, sozinho porque se recusa a entrar em uma cultura sexual estabelecida pelos nossos dias como extremamente normal? Isso descreve você? Você é a pessoa que muitos se afastam porque você não sorri das piadas imorais contadas por seus amigos? Assim é você? Você é a pessoa que na escola ou na faculdade é escanteado por não se encaixar, por não aceitar as ideologias que são uma agressão contra Deus? Você é a pessoa que deixa de ganhar dinheiro no domingo porque entende que o domingo é o dia do Senhor? Vamos ser honestos. O homem abençoado descrito pelo salmista é alguém que não se enquadra, que não se encaixa nesses moldes do mundo. É alguém que simplesmente não se encaixa, que não segue o mesmo caminho, que não funciona como a multidão. Queridos, francamente, é bem mais fácil e mais divertido seguir a multidão ao invés de traçar um curso que vai na contramão da cultura. Mas não é isso que o salmista está nos apresentando. Pessoas que se envolvem com o pecado, acreditando que podem parar quando quiser, ou que podem não trilhar esse caminho proposto pelo mundo, que podem deixar de descer esta ladeira para o inferno quando bem entenderem. Essas pessoas não é a pessoa descrita pelo salmo. Essa felicidade proposta nesse salmo está ligada à rejeição. A rejeição do mundo, a rejeição dos prazeres e a rejeição de uma vida como a dos demais. E a questão é, que caminho você está trilhando? E eu preciso que você pense sobre isso, para quando chegarmos ao final do salmo, você entenda o que o salmista está querendo mostrar. Mas perceba algo. Perceba a progressão
nas ideias do salmista. Ele diz que abençoado é o homem que fica longe do mal, mas isso é apenas metade da equação. Veja o que ele diz no verso 2 e verso 3, por favor. Ele diz: antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quando ele faz será bem sucedido. Veja que interessante. O verso 2 vai se contrapor a tudo o que foi dito antes. Andar no conselho dos ímpios, se deter e parar no caminho dos pecadores, se assentar na roda dos escarnecedores. Perceba que esta não deve ser a prática de quem realmente busca a verdadeira felicidade. Antes, se queremos aprender a estar satisfeitos, nós devemos ouvir o que diz a palavra de Deus. Nosso prazer deve ser a lei do Senhor, lei que com prazer devemos meditar de dia e de noite. Esse é o homem apresentado pelo salmista. O prazer do homem justo, daquele que trilha o caminho correto, está em obedecer à verdade de Deus. Nunca dar ouvido às práticas dos homens ímpios que vivem praticando o que é contrário à vontade de Deus. O homem abençoado, como o versículo 6 o descreve, o homem justo do Salmo 1, tem um grande prazer nessa lei. Tenha em mente aqui, que neste contexto, a lei significa instrução, significa ensino, significa moldar a sua vida, conduzir o seu gosto, os seus sentimentos. A lei ela vai moldar toda a sua vida. A ideia do texto é que o deleite do justo não está somente na instrução do Senhor, mas em ter prazer em cumpri-la. Ela é o seu guia, ela se torna a sua única regra. O homem justo e feliz, descrito pelo salmista, faz da palavra um incentivo para a vida de piedade e devoção a Deus. O salmista afirma que andar segundo a lei de Deus é o prazer dos que são felizes, dos que são bem-aventurados e, consequentemente, dos que têm a verdadeira prosperidade e a verdadeira vitória, segundo o peixe. Eu vou falar sobre isso já já. E perceba que essa dedicação, que esse prazer, que esse deleite vai produzir frutos. Porque não vai ficar apenas na espera das ideias, mas ela é vista de maneira prática na vida do homem justo. O homem justo produz frutos e ele é conhecido pelos seus frutos. O texto diz que ele é como uma árvore plantada junto à corrente das águas, no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quando ele faz será bem sucedido. Veja o que o salmista faz aqui. A pessoa a quem essa bem-aventurança se destina é alguém marcado pelo que ele rejeita. Sim, vimos isso no início, o caminho dos ímpios. E por aquilo que ele ama, a lei do Senhor. Em seguida, o salmista nos ajuda a compreender e a desejar essa bem-aventurança por descrever o que está reservado a esse homem justo, a esse que trilha esse caminho, a esse que anda rejeitando as coisas ímpias, que tem prazer em Deus e na sua lei. O salmista vai usar uma figura de linguagem bem interessante para contrastar o homem justo comparando a uma árvore. Tá? Só que a árvore apresentada aqui não é uma árvore qualquer, que nasceu ou que passou a brotar em qualquer lugar, não. Perceba que ela foi habilmente colocada por aquele que plantou em um solo adequado, próximo a correntes das águas, onde suas raízes podem ir fundo para buscar o alimento que ela necessita para ser frutífera. A árvore está num lugar específico, num lugar adequado, num lugar correto. Ela está plantada junto ao trono da graça. Pois é de lá que foi as águas vivas, e você sabe disso. Por isso, essa árvore descrita pelo salmista produz o que se destina a produzir: frutos. E olha que interessante. Olha a descrição do homem justo do salmista. Ele está plantado, sim, junto ao trono da graça. Só que essa plantação, ou o fato de estar ali,
não isenta de que o sol castigue ou que os ventos fortes soprem contra ela. Isso vai acontecer. Mas o local onde a árvore está plantada garante que ela jamais murchará quando o sol vier ou quando a força do vento tentar arrancá-la. Isso não vai acontecer. Porque o homem justo está no lugar correto, firmado no solo correto, onde nada poderá abalar. Este homem descrito aqui no Salmo, ele está seguro. Ele não perde o foco. Ele produz fruto no tempo certo. A palavra em sua vida está produzindo o que se destina a produzir: amor, alegria, paciência, benignidade, bondade, mansidão e tantas outras características. Seu prazer na lei de Deus faz com que ele produza frutos e fará com que ele tenha capacidade para manter sua profissão sagrada de fé e obediência a Deus na adversidade, bem como na prosperidade. As folhas não vão cair. Agora veja bem. Depois de fazer essas comparações, o salmista vai se afastar dessa imagem da árvore e, sem rodeios, ele vai dizer que ele prosperará em tudo o que ele fizer. O salmista quer dizer aqui: que tipo de prosperidade ele está falando? Será que ele está afirmando que se você se deliciar com a palavra de Deus e meditar o suficiente, sua empresa vai ter lucro o tempo todo? Ou você vai ter a família que você sempre sonhou e sempre desejou? Ou será que você nunca vai sofrer um acidente? Ou que você jamais terá um câncer? Ou que você jamais irá adoecer? Sim, é possível que isso aconteça. Aqueles que andam de acordo com a lei do Senhor evitam pecados que muitas vezes resultam em dor e miséria, em consequências terríveis. Tá? Mas embora esses tipos de bênção possam acontecer, a intenção do salmista em falar sobre prosperidade diz respeito aqui ao espiritual. Quando ele diz que vai prosperar, sua intenção é revelar que a palavra de Deus em que o homem justo medita, tem prazer, se delicia, alcançará o efeito pretendido, que é se manter firme onde você foi plantado e nada poderá arrancar você de lá. Nada poderá te afastar das proximidades do rio da vida onde você foi plantado. Agora veja bem. Perceba que o salmista faz um alerta sério para nos mostrar o perigo de não trilhar o caminho da justiça. Veja que enquanto a bem-aventurança é algo certo na vida de quem trilha o caminho da justiça, a morte e a condenação é a certeza do caminho dos ímpios. Veja o que diz do verso 4 ao verso 6. Olha o que ele diz. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa, por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores da congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Perceba que agora o salmista estabelece uma diferença entre o que ama a lei de Deus e o que ama o caminho da maldade. Enquanto o justo se manterá firme, o ímpio não. Os maus não são assim. Aqueles que descem o caminho íngreme para o inferno são como a palha que o vento dispersa, não como a árvore plantada que nada poderá arrancar. Eles são como a palha. A imagem aqui é de uma eira no momento da colheita dos grãos, e onde se batia o grão, e o grão pesado caía, e aquela palha fina subia e era levada pelo vento. Insignificante assim é demonstrado o caminho do ímpio, que é levado de maneira fácil, descartável. Esse é o fim do ímpio, de quem não trilha o caminho da justiça. O escritor disse assim: como joio inútil, morto, sem substância e facilmente transportado, esse é o destino deles. O vento os afasta. A morte, com sua terrível rajada, os apressará no fogo e eles serão consumidos. Veja, ao usar essa analogia,
o salmista propõe-nos uma descrição de dois tipos de pessoas que vivem a vida de duas maneiras radicalmente diferentes. Uma é segura e bem-sucedida, invulnerável a qualquer vento. A outra é insegura e sem substância, vulnerável, frágil, sem firmeza e que por isso é levada facilmente pelo vento. O salmista está pintando o retrato de uma diferença gritante entre esses dois tipos de pessoas, entre duas formas de vida. Uma pessoa justa, que ama Deus, que se firma em suas palavras, e outras pessoas que não se firmam, na verdade, em Deus. Pois bem, a grande questão é quem são essas pessoas descritas pelo salmista? Quem são as pessoas boas e as pessoas más? Quem é o justo desse salmo que tem prazer na lei do Senhor, que medita na lei do Senhor, que não tem convívio com aquilo que o ímpio tem prazer? Se nós perguntássemos quem são essas pessoas, certamente muitas pessoas boas vivem na nossa mente, não é verdade? Nós acreditamos e fomos ensinados que nós sabemos quem são as pessoas boas, quem são as pessoas que amam a lei de Deus, aquelas que são frutíferas. Fomos ensinados assim em nossas escolas dominicais. Fomos ensinados a respeito de andar no caminho correto, de não andar na roda dos escarnecedores, de que você precisava aprender e a demonstrar essas características para que você agrade a Deus. Crescemos ouvindo isso. E nós também sabemos quem são as pessoas más. Sempre olhamos para este salmo assumindo que o justo são as pessoas boas e os ímpios são as pessoas más. É esse conceito que temos e que sempre ouvimos. Agora, em qual desses dois grupos nós pertencemos? Porque quando nós vamos classificar as pessoas e olhamos ao nosso redor e meio que desconfortável, nós dizemos, bem, pastor, eu não sou perfeito, mas eu certamente não sou tão mal. Porque se houvesse uma lista de qualificações, certamente nós marcaríamos boa parte dela como algo que nós praticamos. Ah, pastor, eu não ando no conselho dos ímpios. É isso aqui eu cumpro. Eu fujo dos pecadores, eu fujo do pecado, da roda dos escarnecedores. Ok, isso eu cumpro. Eu nunca zombei de ninguém, eu marcaria na lista. Eu sempre gostei da lei de Deus. Confere, isso é uma descrição da minha vida. Não é assim que muitas vezes nós pensamos a respeito dos salmos? Ou é assim que nós pensamos muitas vezes a respeito daquilo que nós lemos? Tentamos associar aquilo que lemos à nossa vida, porque nós acreditamos que não andamos no conselho dos ímpios, que vivemos, que não nos associamos com os pecadores, com os escarnecedores, e que temos prazer na lei de Deus, que meditamos dia e de noite, que somos essa árvore plantada. Nós temos a tendência a associar e acreditar todas essas características à minha própria vida, porque eu fui ensinado desde pequeno a olhar dessa maneira para a Escritura. Não é assim que aprendemos? Seja como Davi, seja como Valente, seja como Josué, seja como fulano, seja como Beltrano. Foi assim que fomos ensinados toda a nossa vida. Porque, se pensarmos assim, então quem seriam os homens maus descritos aqui pelo salmista? Você conhece um monte. Conhecemos muita gente hoje que odeia Deus, que não tem nenhum interesse por Deus. Seu modo de vida denuncia o seu ódio pelo Senhor. Esses são fáceis de reconhecer. E esses reconhecemos de maneira muito rápida. Mas temos também aquelas pessoas que frequentam a igreja, aquelas que visitam, aquelas que são pessoas consideradas pessoas boas dentro da sociedade. Nós não podemos dizer, pastor, que essas pessoas são más. São gentis, elas ajudam os outros, elas fazem caridades. Nós não podemos dizer que essas pessoas são ímpias. Nós não podemos dizer que elas estão no caminho do perecimento, porque elas são pessoas que demonstram características que ajudam os outros. Tudo bem, elas não são convertidas, mas nós não podemos dizer que elas são más.
Hoje nós temos tantas pessoas que são gentis, amáveis, que fazem caridade, que ajudam os outros. Mas veja, ser gentil com os outros, ou um bom cidadão do mundo, ou mesmo religiosamente sincero, participante de algumas atividades, não nos torna pessoas justas e nem a pessoa descrita nesse salmo. O homem não plantado, o homem que não tem raízes em Deus, não deseja o céu, não tem o seu prazer em Deus, não tem o seu coração plantado no lugar correto. Seu coração pulsa pelo mundo, aqui no lugar onde os mortos residem. É aqui que eles têm prazer, é aqui que o morto tem prazer, é aqui que o coração humano tem prazer. Como disse o escritor, seria mais fácil um peixe desejar viver em uma árvore do que o ímpio ter desejo pelo paraíso. O céu seria um inferno intolerável para ele. Por essas palavras, na verdade. Entenda algo. Segundo a palavra de Deus, todos os homens são maus. O apóstolo diz: não há ninguém que faça bem. Não há um justo sequer. E isso é um problema. É assim que a Escritura apresenta o homem. Não há um justo sequer. Mas o salmista está dizendo que o caminho que nos levará à felicidade verdadeira é o caminho da justiça. E se não há um justo sequer, então toda a humanidade está trilhando essa descida íngreme para o inferno. O salmista descreve este contraste. Ele se preocupa em revelar o que acontecerá com o ímpio, para que não vivamos enganados. Ele diz: os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Veja que palavra dura é essa. E se entendemos que não há um justo sequer, ninguém vai subsistir no dia do juízo. O salmista aqui agora nos leva para o futuro. O dia em que todos nós, todos os homens, estarão diante de Deus do julgamento. E nesse dia, todas as nossas obras serão reveladas. Muitos estarão diante dele, tentando apresentar as suas boas obras, seus interesses em suas atividades, suas participações nos momentos religiosos. Só que nada disso surtirá efeito. Porque o caminho dos ímpios, o caminho daqueles que vivem a vida sem referência ao único e verdadeiro Deus, aqueles que vivem para si mesmo, que vivem como um fim de si mesmo, esses perecerão, como diz o salmista. Ao apresentar o caminho dos ímpios, o salmista quer nos mostrar que mesmo que ele viva toda a sua vida de forma irreverente e aparentemente próspera, o salmista garante que há um julgamento para esse homem. O tribunal do julgamento de Deus. Todos os ímpios serão julgados e nenhum será absolvido. Aqueles dias, eles serão lançados fora. O nome deles não estarão no livro do Cordeiro, pois suas vidas foram gastas com impiedade e com maldade. Veja que muitos se surpreenderão, porque acreditarão que são justos. E serão lançados fora. Mas o interessante é que o salmista diz que o caminho do justo não é esse. Que o caminho do justo, seu destino será outro. Porque o caminho trilhado por ele o levará para um lugar diferente. Agora a pergunta é, se não há um justo sequer, quem é o homem justo desse salmo? Que tem toda essa descrição tão bela,
que ama, que se deleita, que se alimenta, que está plantado, que afasta e rejeita o que é mal. Quem é esse homem? Sobre quem o salmista está falando? Certamente não é sobre mim. Certamente não é sobre você. Quem o escritor deste salmo tem em mente quando descreve ou quando escreve sobre o homem cujo prazer está na lei do Senhor e que medita nela de dia e de noite? Talvez você pense, eu não sou tão justo como esse salmo descreve. Mas quem sabe, queridos, se não sou eu nem você, talvez seja algum personagem bíblico ou algum rei que, quem sabe, desenvolveu essas características. Sabemos que muitos salmos eles foram escritos sobre o rei de Israel, muitos especificamente sobre Davi. Será que ele era o homem que se deleitava na lei do Senhor, do salmo, como descreve o salmo primeiro? Vamos dar um passo atrás. Vamos ter uma visão mais ampla do que a Bíblia informa a respeito desse homem. Se você voltar a Deuteronômio, nós encontraremos uma descrição de como seria o rei de Israel no dia em que Israel exigisse um rei. Abra sua Bíblia, Deuteronômio capítulo 17, a partir do verso 18. Vamos ler todos juntos o verso 18 e o verso 19 em uma só voz. Deuteronômio 17, verso 18 e verso 19. Todos encontraram? Leiamos. Também isso. Percebam que essas palavras descrevem o homem cujo prazer está na lei do Senhor, que medita nela de dia e de noite. Esse era o papel do que se espera do homem justo. Talvez Israel tivesse um rei assim, aqui está a norma para quem fosse governar. Só que antes de haver um rei em Israel, nós vemos que Deus vai exigir algo semelhante de Josué, o líder do povo de Deus. Abra sua Bíblia em Josué, capítulo 1, verso 7 e verso 8. Abra, por favor, sua Bíblia. Olha o que diz, eu vou ler. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, e então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Josué parece ser o homem do Salmo primeiro. Certamente ele prosperou em tudo que fez, mas morreu. E nós sabemos o que acontece depois disso. O livro de Juízes está recheado de maldade, onde as pessoas abandonaram a lei de Deus e o prazer nele para fazer aquilo que era reto ao seu próprio coração. Josué não era e nem não é o homem do nosso salmo. Israel precisava de um líder firme e inabalável para conduzir o seu povo às fontes das águas da vida. Mas aí veio Davi, que reinou sobre Israel e que escreveu algo interessante. Abra sua Bíblia no livro do Salmo, Salmo número 19. Texto conhecido. Salmo 19, verso 7 e verso 8 diz:
A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Certamente essas palavras, elas soam ou saem da boca do homem do Salmo primeiro. Palavras que demonstram um apego à lei e ao prazer nela. Será que agora nós temos realmente o homem justo? Será que Davi realmente é esse homem justo do Salmo? Você conhece a vida de Davi? Veja algo interessante. Em 1 Reis, capítulo 2, ouvimos Davi no leito de morte, dizendo a seu filho Salomão como ele deveria viver. Se nem Davi, se nem Salomão, ou qualquer outro rei se encaixa ou consegue vestir esse salmo, quem seria o homem justo do salmo primeiro? Seriam os homens dessa terra, o homem descrito pelo salmista? Quem é esse homem? Pedro responde para nós. Em sua primeira carta, eu quero que você abra, por favor. Eu quero que você leia comigo. 1 Pedro, capítulo 3, verso 18. 1 Pedro, capítulo 3, verso 18. Vamos ver tudo juntos? Pois também que palavra maravilhosa é essa, meus irmãos? Jesus é o único verdadeiramente justo. Ele é o homem justo do Salmo 1. Tudo que foi descrito, tudo que foi exigido para que o homem agradasse a Deus, ele fez. Ele trilhou o caminho da justiça. Ele deleitava-se na lei do Senhor. Ele orava dia e noite. Ele meditava tão profundamente nas Escrituras que ele as citou nos momentos mais extremos da sua vida. Ele era como a árvore fecunda e frutífera. Ele viu o fruto do seu penoso trabalho. Tudo quanto ele fez prosperou. Sua vida, morte e ressurreição alcançou os resultados esperados. A salvação dos pecadores, a salvação de pessoas ímpias como eu e você éramos, que nunca conseguiríamos cumprir as exigências do Salmo 1. Agora veja, se esse salmo descreve Cristo como o homem justo, como nós ficamos nessa história? Será que essa bem-aventurança, que essa felicidade, que essa vida plena não será experimentada por nós? Será que essa felicidade descrita aqui é algo inalcançável a crentes como você e eu? A resposta é: sozinho jamais alcançaremos. Nunca chegaremos lá por nós mesmos. Mas há uma esperança aqui, porque ligados a Cristo, unidos a Ele, andando nele que é o caminho, nós seremos vistos como homens justos. Sem Ele, a lei nada mais é do que apontar o nosso erro e mostrar que carecemos e que nós merecemos a condenação. Mas nele e por meio dele, nós herdamos a bem-aventurança ligada ao caminho da justiça. Só porque ele suportou o juízo que merecemos, nós podemos ter certeza que nós permaneceremos firmes no dia do juízo, porque nós já fomos julgados nele, na cruz. Não por causa da nossa própria justiça, mas por causa da sua justiça.
Quando olhamos para o Salmo primeiro à luz de Cristo, nós percebemos que este salmo não é apenas acerca de duas formas de viver ou uma intenção de nos esforçar, de nos levar a se esforçar ainda mais para viver de maneira certa, que é assim que muitas vezes nós pensamos. Porque se eu fizer mais isso, porque se eu fizer mais aquilo, porque se eu me esforçar, não é uma maneira de se sentir menos culpado. Não. Trata-se de Cristo. Trata-se de confiar nele. Trata-se de descansar nele. Trata-se de experimentar esse amor que foi revelado na cruz. Ele que não andou segundo o conselho dos ímpios, ele que não se deteve no caminho dos pecadores, tudo ele fez para que todos aqueles que estiverem ligados a ele possam receber a herança que está proposta ao final do caminho de Jesus. Esta é a segurança que nós temos. Esta é a segurança que precisamos. Esta é a segurança que realmente existe. A graça permite que você, querido irmão, que está aqui nessa noite, que você, querida irmã, seja a pessoa do Salmo primeiro. Não toma o conselho dos ímpios, nem zomba da palavra de Deus como homem mau. Esta graça em Cristo trabalha em sua vida, transformando a aversão que nós temos por Deus em um amor por Ele, trabalhando sempre em nosso coração e levando-nos a suportar as dificuldades dessa vida.